Olá, povão, tudo bem? Você seguramente concorda comigo de que o comportamento de uma professora que foi pro Fantástico com uma menina com deficiência intelectual, talvez autismo, que aquele comportamento da professora está errado. Todo mundo concorda. Mas o que precisaria ser feito? Qual era a alternativa? O que deveria ter sido feito? Esse é o objetivo aqui desse vídeo, é analisar aquela situação, dizer o que foi feito de errado, o que poderia ter sido feito, o que deveria ter sido feito naquele caso. Para que a gente pense não só na crítica em dizer, apontar a violação dos direitos, mas também a gente possa oferecer caminhos, que a gente possa apontar para algum lugar que faça sentido para que, de fato, os indivíduos com autismo tenham um melhor tratamento, tá bom? Então eu vou assistir o vídeo aqui, parando, comentando com vocês, falando sobre essas estratégias que já são bem conhecidas, bem estudadas de problemas de comportamento, tá bom? Vamos lá então. Meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor em Educação pela PUC São Paulo, fiz o pós-doutoramento no Departamento de Psicologia da UFSCar, eu estudo autismo e práticas baseadas em evidências e um dos temas mais recorrentes é lidar com comportamento problema, né? Quando a gente está fazendo uma intervenção, seja para a pessoa com deficiência ou sem deficiência, o que a gente vai olhar? A gente vai olhar os comportamentos que estão em déficit, ou seja, aquele que ele precisaria apresentar, ele não está apresentando ainda, por vários critérios aqui, a gente vai ensinar. Então a gente vai fazer um processo de ensino, de aquisição de comportamento. E a gente vai observar os comportamentos que estão em excesso, ou seja, que eles não deveriam estar acontecendo ou não deveriam estar acontecendo nesse nível, e a gente vai reduzi-los, né? Então, é disso que se trata, né? De analisar esses comportamentos problema. E esse caso aqui foi um caso óbvio que está relacionado a isso, e a maneira de enfrentá-lo foi uma maneira que foi uma violação da dignidade daquela pessoa, esse primeiro lugar. Em segundo lugar, é um tipo de ação que não funciona. Pode ser até mais. Em geral, via de regra, piora a situação. Então, eu vou assistir aqui com vocês e vou comentando passo a passo. Vamos lá, em primeiro lugar, vamos conversar um pouco sobre essa situação prévia. Pode ter acontecido uma série de coisas antes dessa situação acontecer. Existe uma descrição que eu vi da mãe dizendo que era uma aula de matemática e ela não sabia fazer uma conta. A professora disse que era para ela fazer e ela não sabia, ela falou que não ia fazer. Isso tudo pode ser verdade, pode ser que tenha outros elementos que a gente não está vendo, mas não importa, né? Não importa o que aconteceu antes aqui, nada justificaria o que a gente vai ver aqui. E aí tem ações que seriam necessárias da própria professora e ações que seriam necessárias da escola. Mas o fato de alguém ter sacado o celular para poder filmar é um indicativo de que aquilo que tem sido dito é provavelmente verdadeiro, de que essa situação abusiva em relação a essa menina não é a primeira vez que acontece. Pode eventualmente ser uma coisa recorrente, né? Não dá pra gente garantir, é óbvio, mas pode ser recorrente. E eu quero fazer um esclarecimento aqui que é importante. Eu não tenho nenhum interesse realmente, e eu acho que não é construtivo para ninguém, a gente fazer qualquer tipo de comportamento de ódio com a professora. Acho que a professora, ela está se comportando como muitas outras, não é uma exceção, é uma situação de estafa mental, de realmente exaustão que muitos professores estão, somado a uma situação de falta de treinamento para lidar com essa situação, somado a uma falta de uma boa triagem psicológica para quem vai, para quem não vai. Então existe uma série de situações. Não tem nenhuma função atacar essa pessoa. Não sei quem é, não quero saber, não tenho interesse, não acho que isso nos leva a lugar nenhum. Nosso papel aqui é analisar o que está acontecendo e tentar trabalhar para que outros professores não passem pela mesma situação. Então, se qualquer pessoa se comportar de uma maneira diferente do que eu estou falando aqui, indo falar com ela, qualquer outra coisa, saiba que não tem nenhum apoio de minha parte para fazer isso. Aqui nós estamos para uma conversa civilizada, para a gente subir, para a gente crescer juntos, tá bom? Primeira coisa, vamos lá. Nessa imagem aqui, o que vocês conseguem ver? Primeiro erro mesmo. Essa aproximação tão brusca, ela é um erro por dois motivos. O primeiro motivo é porque ela produz naturalmente um comportamento reflexo de defesa. Se alguém chegar e se aproximar muito rapidamente de você, você provavelmente vai fazer assim, né? Por quê? Porque isso é um reflexo.
Então, isso não é necessariamente, se você se comportar assim, não é necessariamente um comportamento agressivo. Então, esse é o primeiro motivo. Ela foi realmente muito rápido, muito próximo. Então, o primeiro motivo é porque você produz um reflexo. E foi isso que aconteceu com a menina aqui. Segundo motivo, porque quando você faz essa aproximação tão rápida, você se expõe a uma situação de perigo. Então, vamos imaginar que não fosse, como nessa situação aqui, um reflexo, né? O toque foi por um reflexo. Mas vamos imaginar que não fosse. Vamos ser sinceros aqui, cara, não conte comigo para romantizar nada. Não é comigo. Então, nós temos hoje 1 a cada 36 crianças que tem autismo, ok? Esse é o dado mais recente do Centro de Controle de Doenças, o CDC dos Estados Unidos. E tudo indica que no Brasil nós temos números similares. Segunda coisa, nós temos aí uma série de pesquisas que apontam que uma parte significativa desse contingente pode apresentar em algum momento comportamento agressivo. Tem pesquisas que falam em 53%. Esse número é meio inconsistente, tá? Tem outros que falam 38, 34, mas não importa. É um número razoável. Ninguém está dizendo que é uma questão de índole, de caráter, nada disso. É, de um modo geral, problemas relacionados à comunicação e à regulação emocional. Mas ainda assim, o fato é que existe. E se existe, o que a gente faz não é excluir, obviamente, né? É a gente lidar, e é isso que a gente vai falar aqui, mas você não vai ter uma aproximação assim tão grande assim com uma pessoa que está numa situação que não é a melhor situação emocionalmente falando. Então, ela se colocou em risco ali também. É claro que ela não sabe, ela não teve treinamento para isso. Mas, se a gente fosse pensar em termos de o que ela deveria fazer, seguramente se aproximar com essa distância de qualquer pessoa não seria adequado, não seria bacana, não seria seguro, né? Além de produzir, eventualmente, comportamento reflexo, que é o que a gente vai ver agora. Vamos lá. Aí, você olha, quando essa menina lida com isso, lida com essa aproximação, aí é onde acontece o toque. Neste caso aqui, ao que tudo indica, foi realmente um reflexo, né? É claro que a professora também está totalmente alterada, emocionalmente falando, então pode ser que ela tenha interpretado como alguma coisa intencional. Na verdade, se essa menina tivesse de fato dado um soco nela, ainda assim a gente não consideraria, na maneira que a gente usa normalmente essa expressão intencional, no sentido de alguém que foi lá, pensou, planejou e executou alguma ação contra outra pessoa, né? Porque é uma pessoa que tem muito mais dificuldade ali na compreensão, na inibição, e além disso, ela está numa situação de estresse emocional. Hoje eu vou mostrar para vocês o ciclo da crise. E eu vou dizer para dizer o que é que deveria ter sido feito, né? E aí vocês vão ver um detalhe importante sobre a cognição nesse momento. Mas, por enquanto, vamos continuar. A professora jogou a carteira de uma maneira completamente violenta, né? E falou, o que você vai fazer? E aí ela começa a mandar a menina sair, né, da sala e ir para a diretoria. Vai para a direção agora! E ela começa a gritar. Ó, em primeiro lugar, eu me exonerei esse ano da prefeitura como professor. Vou dizer para você, eu já perdi o prumo algumas vezes também. Não com crianças com deficiência, mas eu já perdi o prumo. Psicologicamente mal, alguns dias, instável. Eu já vi muitos professores, mas muitos perderem. Muitos. Eu tenho uma brincadeira, né? Que é assim, quando você olha os números, você vê que os professores tomam muito remédio, tarja preta, tem muito afastamento por motivos psiquiátricos, né? É uma situação hoje muito grave. Eu já orientei a ter uns trabalhos nesse sentido, né? E aí, uma época, eu comecei a tomar remédio antidepressivo e comecei a conversar com os professores. Foi a primeira vez que isso aconteceu, eu fiquei mais mal. Comecei a conversar com os professores, assim, pessoalmente. E aí, eu vi o tanto deles que tomavam. Aí, tinha uma piada que eu fazia o seguinte, que era o seguinte, quando você vê o professor meio torto assim, que ele já tá num remédio tarja preta. Agora, você vê o professor equilibrado, tranquilo, que ele tá tomando 2. Claro que não é todos, mas são muitos, porque a situação na escola é muito grave. Então, nesse caso aqui, em primeiro lugar, vamos pensar globalmente. A gente deveria pensar em termos de um sistema de redução de comportamento de problema. O sistema se chama PBIS, em inglês, PBIS, Positive Behavioral Intervention and Support. E em português, a gente fez um texto, eu e alguns colegas fizemos um texto para a gente apresentar para o público aqui no Brasil, e tá para sair, está submetendo, e a gente fez uma proposta de um outro nome. Então é o Felipe Lemos, a Maria Paula Mello, que é brasileira, mas mora e pesquisa nos Estados Unidos, a Catherine Jessel e eu.
Então são os 4 autores. A gente fez a proposta por Serviço de Apoio Comportamental Escolar, SAS. Então qual que é a ideia? Que você faz uma intervenção que é para todos, é universal, para todos os estudantes da escola inteira. Você tem certos critérios pelos quais alguns indivíduos são considerados indivíduos de risco. Aí você faz um serviço de um pouco mais de apoio, né? Um nível intensivo. A gente chama de nível 2, tá? E aí você tem os indivíduos que têm realmente mais dificuldade, que têm problemas de comportamento, muitas vezes têm deficiência, mas não necessariamente, que vão para o nível 3, que é o nível individualizado, que é o nível que essa menina provavelmente está, né? Na descrição do caso, se diz que ela tem TOD. Isso quer dizer que, usualmente, ela se comporta de uma maneira opositora. Isso realmente pode acontecer. Quem tem esse perfil, a gente, em geral, coloca no nível 3 para receber mais apoio, um suporte que seja individualizado. Então, vou começar dizendo algumas coisas que deveriam ter acontecido nesse caso. Não sei quais aconteceram, quais não aconteceram. Talvez eu vou descrever algumas aqui que, de fato, tenham sido feitas, embora, infelizmente, não é isso que eu vejo no Brasil, de modo geral, tá? Mas olha lá, vamos lá. Rotina visual antecipatória. Eu não sei se essa menina teve acesso, mas o ideal seria que, quando ela chegasse na escola, houvesse uma rotina visual de todas as atividades que fossem trabalhadas naquele dia. E essas atividades, representadas visualmente, poderiam então reduzir a ansiedade diante de todas aquelas aulas e aumentar o engajamento. Tem uma pesquisa do Flannery Horner, de 94, que é sensacional sobre isso, uma pesquisa muito influente. Eles testaram várias situações, né, com crianças com autismo, e a situação que gerava menos problemas de comportamento é quando eles tinham a rotina antecipatória, mesmo que a atividade fosse uma que eles não conhecessem. Então, atividade nova, se tem a rotina antecipatória visual antes, você reduz o comportamento problema. Se fosse uma atividade conhecida que a criança já está cansada de fazer, mas se não tivesse a rotina visual de antecipação, ainda assim você tinha maior probabilidade de comportamento problema. Portanto, se eu tenho alguém com este perfil, eu vou ter uma rotina visual com tudo aquilo que ela vai fazer durante o dia. Então, eu vou diminuir aí a ansiedade em relação a tudo isso, e aí a probabilidade de comportamento problema é muito menor. Por exemplo, agora o editor está colocando o que na tela aqui? Já o sinal de que você vai curtir o vídeo, de que você vai se inscrever, já está antecipando aqui para mim esses efeitos reforçadores que você pode clicar aí agora, já relaxa aqui, meu coração já diminui aqui minha ansiedade. Segunda coisa, será que a atividade estava bem adaptada para o nível dela? O que os pais descrevem é que o problema todo está em torno de certas contas de matemática que ela não sabia fazer e não estava fazendo. Bom, estava bem adaptada essas atividades para ela? Veja, é por isso que eu sempre falo sobre a pseudociência. Porque existe um certo discurso na educação de que não tem que adaptar a atividade para pessoas com deficiência. E aí, esse tipo de discurso pode gerar esse tipo de situação. Essa discussão eu faço aqui nesse livro que eu acabei de lançar, o Crítica à Pseudociência na Educação Especial. Não pode adaptar. Claro que tem que adaptar, se for necessário. Então, tem uma adaptação para esse indivíduo baseado numa avaliação dela? Provavelmente não. Terceiro aspecto aqui é organizar, ter uma estrutura para acesso a reforçadores. Vamos imaginar que tem uma lição de matemática, que essa lição de matemática seja possível de ser feita, porque ela sabe fazer, ela já fez no passado, ok. Mas se ela fizer, qual é o reforçador que está disponível para ela? Qual é essa estrutura? Por que os alunos, em geral, fazem as atividades, tá? Pode variar, mas, em geral, eles se livram de punidores, eles se livram de bronca do professor, dos pais, da nota vermelha, de ser mandado para algum lugar, de ser chamado a atenção. Mas essas consequências sociais, dificilmente são efetivas para pessoas com deficiência, com alterações de linguagem, principalmente. Aí a gente precisa prover um esquema de reforçador que seja reforçador para ela. Tem um esquema de reforçamento se ela fizesse essas atividades? Provavelmente não. Provavelmente a ideia é que, como que a gente ouve muito na escola, que o comportamento tinha que vir de dentro. E não existe comportamento vindo de dentro. Isso é um equívoco, isso é pseudociência, né? Então, isso precisaria ser feito. E quarta coisa que precisaria ser feita, né? Quais são as regras e expectativas para o comportamento dela na sala? Pode parecer para nós que é óbvio como a gente deve se comportar na sala, o que a gente deve fazer ou não fazer. Mas não é óbvio. A gente precisa apresentar de uma maneira clara as regras e as expectativas. Expectativas é o que a gente pretende que o indivíduo faça e quais são as consequências vantajosas para isso. Isso é os reforçadores, e as regras é o que não pode ser feito na sala de aula, o que acontece se aquilo for executado em sala de aula. Isso foi apresentado de maneira clara, talvez só verbalmente não fosse o suficiente. Talvez fosse necessário um suporte de histórias visuais para esse indivíduo para poder entender
quais são essas regras, expectativas. Então vamos lá. Vamos imaginar que ela chega na escola, tem uma rotina visual antecipatória, ela entra na sala, ela saiba quais são os reforçadores que ela vai ter se ela fizer a atividade, ela sabe quais são as regras se ela não fizer a atividade, ela tem uma atividade que realmente é adaptada para ela. Se todas essas coisas estão acontecendo, a probabilidade desse tipo de coisa acontecer é muito menor. No entanto, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Vamos imaginar que essas coisas não foram feitas, ou até que elas foram feitas, mas por algum motivo, às vezes motivos ambientais, outras coisas estão fora do nosso controle, esse indivíduo começou a apresentar comportamentos que são precursores da crise. Comportamentos mais agitados, mais agressivos, eventualmente. Gente, vamos parar com essa conversa. Ai, não é agressividade, não pode chamar. Tem que chamar de quê, então? Ninguém está dizendo que é uma coisa da índole, mas o fato é que às vezes acontecem comportamentos problema. Então vamos olhar isso aqui, eu vou mostrar para vocês. Isso aqui se chama o ciclo da crise, ok? Então a gente vai olhar para esse ciclo da crise e a gente vai entender o seguinte, que existe eu já falei sobre isso em um outro vídeo, vou até deixar aqui para vocês, sobre o ciclo da crise. Tem um momento em que não tem comportamento, problema nenhum acontecendo. Nesse momento a gente faz prevenção. Existe uma série de estratégias. Essas que eu falei agora, por exemplo, elas não precisam ser implementadas quando o comportamento problema acontecer. Não é para criança que tem comportamento problema, deveria ser para todas, porque são estratégias de prevenção. Bom, mas vamos imaginar que o indivíduo começa a apresentar comportamentos que são agressivos, mas ainda não chegou no topo ainda da crise, né? Ele tá subindo. Esse momento, a gente chama isso de pré-crise, tá? E aí, existem vários pré-crises. Aqui eu vou usar como referência um modelo, que é o Sistema Profissional de Gerenciamento de Crises, o PCM, Professional Crisis Management. Existem outros protocolos também, mas esse é o que mais robusto, digamos assim, na minha visão, tá? Então, aqui. Tô aqui no momento da desaceleração. Essa é a minha ação. Quando o indivíduo está no pré-crise, seja 1, 2 ou 3, quando ele está subindo, mas ele não está na crise ainda, o que eu devo fazer? Eu devo fazer um procedimento para voltar para a normalidade, para ele desacelerar. Isso que eu devo fazer. Tem várias estratégias de desaceleração, não vou falar delas aqui, até porque elas dependem muito de um monte de coisa. Mas o que eu quero mostrar para vocês em relação a esse ciclo da crise aqui é o seguinte, ó. Você tem aqui, eu coloquei aqui essa linha azul representando a subida do indivíduo, desde o funcionamento estável aqui no começo, até a crise aqui no final, quando a gente deve fazer uma intervenção de crise. Neste caso aí, não deve fazer uma intervenção de crise em que você toca na pessoa. Por que não? Porque ali não era uma crise. Segundo os critérios do PCM, para ser uma crise precisa ser um comportamento disruptivo, né, de quebra de propriedade, de autoagressão ou heteroagressão, que sejam contínuo, ou seja, sem parar no tempo, e de alta magnitude. Não era nenhum desses. Mesmo que eu considere que aquilo ali foi um soco, mesmo foi um comportamento pontual, aconteceu e parou, portanto não é crise. Não foi contínuo. Olhando aqui, eu quero que vocês prestem atenção no seguinte, nessa desaceleração, de todos esses momentos em que o indivíduo está nesses precursores, no pré-crise 1, 2 e 3, que o meu tema, o meu objetivo aqui é fazer desaceleração, você tem uma linha abaixo aqui, que é essa linha que eu coloquei laranja, que é a linha da cognição, ou para ser mais específico, né, responder sob controle instrucional. Quanto que o indivíduo consegue pensar com clareza, ouvir com clareza o que a outra pessoa tá falando e refletir, se comportar segundo aquilo. Ela é proporcionalmente inversa, ou seja, quanto mais o indivíduo está emocionado aqui, ele está chegando perto da crise, ele está piorando, as coisas ficam menos claras para ele. Ele vai perdendo essa clareza, essa noção das coisas. Né? Eu sempre digo assim, quando a gente está numa situação muito ruim, que a gente faz uma besteira, se a gente depois diz, eu estava fora de mim, porque essa clareza vai se perdendo. Então aqui, gente, o que eu tenho que fazer é observar que o indivíduo está com o cognitivo lá embaixo. Não adianta você querer fazer uma estratégia que seja baseada num discurso. Isso não resolve. Eu tenho que fazer uma estratégia de desaceleração. É isso que ela deveria fazer aqui, se a gente considerar que essa menina estivesse acelerando, que ela tivesse, de fato, dado aquele soco. Então, a situação é muito mais complexa. Então, claro que os professores precisam de formação para isso, precisam de treinamento para isso, né? Por quê? Porque existem 4 prejuízos importantes à medida que isso acontece. Existem 4 problemas na ocorrência desse pepino todo aí. O primeiro problema é que na hora o comportamento pode piorar. Veja, se eu tenho alguém que está acelerando, ou seja, ele começou a apresentar comportamento problema, não está na crise ainda, mas ele está aqui. Se eu ajo de uma maneira agressiva, se eu grito, se eu tiro as coisas de maneira brusca,
a probabilidade maior é o indivíduo acelerar e aí sim ele entrar em crise. Então, naquele momento que a professora gritou, a chance ali, se fosse uma outra pessoa realmente mais agressiva, dela levar uma cadeirada, um socão, era muito maior. Por quê? Porque até se não tivesse deficiência, porque numa situação dessa crise, você vai escalando, né? A coisa vai piorando à medida que você age também de uma maneira agressiva. Então, a chance grande ali era de piorar na hora, escalando até chegar na crise. Segundo problema, prejudica muito a relação. Tá, essa professora foi afastada, provavelmente ela vai sair, ou se voltar, talvez não volte para a sala dela. Mas o fato, gente, é que 99% das vezes que isso acontece, não é gravado. A relação fica agravada, fica pior. E se a relação fica pior, a aprendizagem também. Porque a aprendizagem depende muito dessa relação afetiva entre o educador e o educando. Tanto que tanto esses pais quanto os pais do outro caso que foi denunciado no Fantástico desconfiaram justamente porque a criança não queria mais ir para a escola. A vivência na escola ficou aversiva para elas estavam sofrendo para ir. Por quê? Porque aquela relação era ruim. Quando a relação com o educador deve ser a melhor, a pessoa deve querer ir ao encontro desse educador. Isso proporciona aprendizado. O Skinner dizia que a escola tinha que ser bonita, tinha que ser, olha o que ele dizia, cheirosa, tinha que ser o lugar mais agradável do dia, porque isso também transformava o próprio ato de aprender. Terceiro problema desse tipo de situação é porque ele deposita a culpa no indivíduo, é como se esse indivíduo não fosse apto, capaz o suficiente, quando na verdade a gente tem evidências científicas muito claras de que se a gente implementar tudo redondinho ali, a gente consegue fazer esse indivíduo aprender a ficar ali, a ficar bem ali, a fazer atividades, talvez não a mesma atividade, mas ele pode fazer atividades naquele ambiente e se aproveitar muito. Tudo que eu vi do relato dos pais é que é uma menina que tem muito potencial, né, que tem uma verbalização muito boa e que pode se aproveitar muito dos aspectos acadêmicos e sociais da escola. Mas a escola tem feito coisas, que é o que a gente viu no vídeo, que tem tornado a vida dessa pessoa pior, mais agressiva, mais dificuldade de aprendizado. Então a escola, nesse caso, está depondo contra o próprio processo de desenvolvimento desse indivíduo. E o quarto problema é que essa situação que a gente viu pode piorar o comportamento depois. Na hora, ele pode piorar e ir para a crise, mas ele também pode, dando muita atenção para o comportamento, estabelecer a função de atenção. Porque, no princípio, o comportamento, pelo menos é o que foi descrito lá, era com a função de fuga, ou seja, ela se comporta para se livrar de uma atividade matemática porque ela não sabia fazer aquela atividade. Então, pode fortalecer aquele comportamento porque ele realmente foi efetivo para fugir, ela foi tirada da sala, ela não precisou mais fazer atividade, como também pode estabelecer uma nova função, que é por atenção, porque ela se comportou, teve muita atenção. Ainda que essa atenção seja de uma maneira que normalmente a gente chama de negativa, né? Porque é uma bronca e tal. Mas ainda assim, grande parte das vezes que existe comportamento problema, ele também é mantido por esse tipo de atenção. Tudo equivocado o que foi feito ali. Portanto, o que precisaria ser feito? Vamos lá, vamos rememorar aqui. Precisaria ser feito uma rotina visual antecipatória, um esquema de reforçamento, uma apresentação de regras e expectativas, provavelmente com histórias sociais, atividades bem adaptadas para essa menina, e a professora precisaria ter uma boa formação para desaceleração desse comportamento e ter um treinamento e algum protocolo de segurança para desaceleração. Se o comportamento tivesse chegado a uma aceleração ou até numa crise, fazendo tudo isso redondinho antes, ela precisaria saber fazer uma desaceleração e, em último caso, se houvesse uma crise, fazer um procedimento de crise garantindo duas coisas: a segurança de todas as pessoas e a dignidade do indivíduo. Isso é uma coisa que no curso PCM se chama muita atenção, né? Mesmo no indivíduo que tem comportamento problema de verdade, realmente sério, a gente tem que fazer um esforço extraordinário para manter uma relação positiva, para garantir a dignidade desse indivíduo. E com certeza, nesse caso, não foi mantida a dignidade dessa menina, tá? Compartilhe os vídeos aí com os colegas, os grupos. Grande abraço, tchau para vocês.